Oi, meu nome é Henrique e nesse vídeo eu vou falar com você sobre os 6 passos que a gente tem que tomar praticamente todos os dias para a gente evitar procrastinar, para a gente combater a nossa procrastinação e conseguir vencer. É importante, claro que se você está nesse vídeo, você provavelmente já sabe o que é procrastinação, mas é importante eu bater um pouco mais nessa tecla para explicar certinho. Muita gente acha que procrastinação é quando você simplesmente adia alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa, você adia, e isso é procrastinação. E é mais ou menos, na verdade. Se você adia alguma coisa que você gostaria de fazer, que você quer fazer, ou que você deve fazer, mas você adiou de forma racional, por algum motivo específico, e não uma desculpa, aí sim, isso é um adiamento. Isso não é uma procrastinação. Procrastinação é quando você tem aquele. É quando você acorda aquele dia, você sabe o que você tem que fazer naquele dia, você tem uma lista de tarefas ou uma coisa muito importante para fazer no dia, e por incrível que pareça, as coisas vão acontecendo, e você não faz. Você vai empurrando com a barriga, toda vez que tem que fazer alguma coisa você pensa, eu preciso fazer alguma coisa antes, ou eu preciso aprender alguma coisa primeiro para depois fazer isso, ou eu tenho que fazer outra coisa, e aí você fala para você mesmo que amanhã eu vou fazer, ou então você está durante o dia e aí você fala à tarde eu vou fazer, depois do almoço eu faço, aí você não faz de manhã, joga para tarde, e aí quando chega a tarde você fala, não, eu posso fazer à noite, eu consigo fazer isso rapidinho, e aí quando chega a noite você fala, não, vou fazer amanhã, enfim, você vai empurrando com a barriga e você não entende muito por que, que você fica empurrando com a barriga, você não sabe por quê. Tanto é que no final do dia você fica se sentindo culpado. Você fica se sentindo um lixo, na verdade, porque você não conseguiu fazer o que você queria ter feito, né? O que você deveria ter feito. Então você fica pensando, putz, o meu dia poderia ter sido mais produtivo. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito mais coisas com o tempo que eu tive durante o dia. E aí você faz uma promessa no final do dia que geralmente amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou fazer. Ou segunda-feira eu vou fazer, né? Segunda-feira eu vou começar a dieta. Ou qualquer coisa desse sentido. E aí quando chega no dia, você de novo não consegue fazer. Ou se você consegue fazer, por exemplo, a questão da dieta, você até faz um dia ou outro, mas aí você logo desliza e morre tudo. Então isso que é procrastinação. Procrastinação é uma coisa irracional, que você não sabe exatamente por que, que você faz, mas você faz. Mesmo sendo alguma coisa que você gostaria de fazer, não só algum dever, né? Caso às vezes você tem algum dever para fazer e você acha que você procrastina só por causa disso, mas não é. Você procrastina por coisas que não são algumas coisas que não são deveres, algumas coisas que você quer fazer, que você tem o desejo de fazer, mas que você simplesmente não consegue fazer. E aí, claro, como eu disse, você fica inventando desculpas. As desculpas, na verdade, elas não são, elas são as desculpas que fazem muito sentido para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é um mecanismo de defesa que a gente tem pra gente não ficar se sentindo tão mal. Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer, esse é um dos mecanismos de defesa, né? Então você não quer fazer na hora, o seu cérebro não quer porque não quer fazer aquilo lá naquela hora, e aí ele joga pra frente. Então essa é uma desculpa. Amanhã eu vou fazer, ou eu posso fazer rapidinho, então dá pra esperar, ou então eu preciso aprender alguma coisa antes de fazer, ou eu preciso fazer X antes de fazer Y. Qualquer tipo desse tipo de racionalização, que parece ser muito racional, mas na verdade é só uma desculpa para você não fazer. É uma desculpa que seu cérebro inventa e que cola super bem. Enfim, é super importante você entender esse tipo de coisa, porque procrastinação, as pessoas acreditam que procrastinação é problema de gerenciamento de tempo. E não é problema de gerenciamento de tempo. Procrastinação é um problema emocional. Você tem um problema emocional com aquela coisa que você gostaria de fazer, e aí o seu cérebro racionaliza alguma coisa para você não fazer. Claro, se você quiser aprender gerenciamento de tempo é excelente, mas gerenciamento de tempo ele é uma ferramenta. Qualquer tipo de aplicativo que você baixar no celular e tudo mais, não passa de uma ferramenta. E a ferramenta ela é uma multiplicadora do que você já faz. Então, se você não produz, né, se você não é produtivo, se você procrastina o tempo todo, a ferramenta não vai resolver isso. A ferramenta ela só vai multiplicar o que você já faz. Mas enfim, vamos lá para os 6 passos então. O primeiro passo de todos, você precisa fazer uma investigação. Essa é a base de tudo. A investigação funciona em 2 perguntas simples. As perguntas são simples, mas as respostas nem tanto. A primeira é tranquila, que são as quais atividades que você procrastina. Então, esse você tem que parar e sentar e pensar
quais são as atividades que você costuma procrastinar. Por exemplo, ir para academia, ou aí fazer um determinado trabalho da faculdade, de uma matéria específica, ou enfim, qualquer outra coisa. Tenta identificar quais são as atividades que você procrastina, porque você com certeza não procrastina em tudo. Você faz algumas coisas e outras você deixa para depois. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é por que você procrastina? Essa já é um pouquinho mais complicada, porque aí você precisa de um pouco mais de introspecção. Você precisa olhar para você mesmo, para dentro de você mesmo, e tentar identificar o que está te parando. Inicialmente você vai vir com aquelas desculpas superficiais, que foram aquelas que eu falei. Amanhã eu faço porque amanhã eu tenho mais tempo, ou eu não vou fazer hoje porque, sei lá, porque tá chovendo, ou eu não vou fazer hoje porque tá muito sol, ou eu não vou fazer hoje porque tá nublado, ou eu não vou fazer hoje porque tá ventando. Enfim, qualquer tipo de justificativa racional que você tem ali, que parece ser racional, porque é superficial, você tem que cavar, 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 até identificar a verdadeira razão. E aí a verdadeira razão geralmente é alguma coisa, com certeza, na verdade, é alguma coisa emocional. Então você tem um medo de falhar, por exemplo, você tem medo de fazer aquilo e não dar certo. Esse é um dos medos. Você pode ter o medo de ser julgado pelas outras pessoas, medo de ser ridicularizado pelas outras pessoas, ou você pode sentir raiva, né, por aquela atividade em específica, ou você pode sentir até algumas emoções que não parecem emoções negativas, porque elas são mais leves, mas elas são negativas da mesma forma. Por exemplo, o tédio e a chatice. Quando você acha uma atividade que é chata, uma atividade meio tediosa para você, meio entediante, essa é uma emoção negativa. Enfim, tudo que você cavar, você com certeza vai chegar nisso, numa emoção negativa. Você tem que identificar qual a emoção negativa que você sente em relação àquela atividade. Porque é essa emoção negativa que está parando você de fazer. Você não faz o que você gostaria de fazer porque você sente alguma emoção negativa em relação àquilo. Aí o seu cérebro ele não vai te falar qual é a emoção negativa que é. Ele vai te dar uma justificativa. Tipo, amanhã eu faço, ou à tarde eu faço, eu tenho tempo de fazer à tarde, não preciso fazer agora de manhã. Enfim, alguma coisa nesse sentido. O passo número 2 é você visualizar o resultado final. Nesse ponto aqui você já sabe quais são as atividades que você procrastina e por quê. Então agora o ideal é você criar um processo de visualização, que é super importante, visualizar o resultado final. Ou seja, nesse caso você vai acabar sentindo o que você sentiria se você terminasse. Então, por exemplo, eu tenho que escrever um roteiro de algum vídeo. Às vezes eu procrastino para escrever esse roteiro. Então, quando eu sei que eu estou procrastinando, eu visualizo como é finalizar o roteiro. O que eu sinto quando eu finalizo o roteiro. E quando eu finalizo o roteiro, eu me sinto super bem. E você com certeza também se sente super bem quando você finaliza uma atividade que você não gostaria de fazer. Por exemplo, ir para academia. Ir para academia, você não gosta de ir para academia. Mas como é que você se sente depois que o exercício terminou? Depois que aquela hora terminou? Você geralmente se sente super bem, porque libera endorfina e blá blá blá. Então é sempre bom você visualizar esse resultado final, porque quando você visualiza, e visualiza em primeira pessoa, esse sentimento acaba aflorando em você. E aí você fica com vontade de fazer para você recolher aquele sentimento de novo. Esse é o passo número 2. O passo número 3 é você precisa quebrar o seu objetivo, que é grande, em tarefas pequenas. Uma das emoções negativas que você tem quando você procrastina é quando você fica perdido, quando você vê muita informação. Quando você tem muita coisa para fazer, muita informação, coisa para ser muito grande, então isso é intimidador para o seu cérebro. E aí ele foge disso, ele faz o máximo para fugir disso, e aí você procrastina. Então uma das formas é você quebrar essa ideia, pegar alguma coisa grande que você gostaria de fazer e quebrar em pequenos objetivos. Por exemplo, tinha um autor de um livro que ele quebrou. Então, ao invés de ter na lista de tarefas dele lá escrever um livro, que parece super intimidador, que é super intimidador, ele fez a lista de tarefas lá diariamente, escrever uma página por dia. Então ele acordava de manhã e a meta dele era essa. A meta dele não era escrever um livro, a meta dele era escrever uma página. Então ele escrevia uma página por dia. Claro que teve alguns dias ele acaba ficando mais motivado quando você começa a escrever. Então ele ia, né? Ele deixava aí, então às vezes ele escrevia mais do que uma página. Mas essa era a meta dele, escrever uma única página por dia. E aí, quando menos esperou, ele conseguiu escrever o livro dele. Então você tem que fazer a mesma forma, quebrar. Uma coisa que eu faço, por exemplo, é a questão da academia. Eu vou pra academia, você fica uma hora lá na academia malhando, então eu não penso em uma hora malhando. Eu penso em exercício por exercício. Eu quebro a minha diária da academia, eu quebro em exercícios.
Então, quando eu chego na academia, a primeira coisa que eu quero fazer é tal exercício. Aí eu faço da melhor forma que pode, e aí depois desse exercício eu penso no próximo exercício da melhor forma que pode e assim por diante. Eu não penso já em todo o pacote de exercícios, porque isso acaba sendo intimidador ficar uma hora toda na academia com aquele pacote todo. Então quebra o seu objetivo maior, vai quebrando em um objetivo bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho. Isso você tem que realmente sentar e escrever, colocar na ponta do lápis, porque não tem como fazer isso mentalmente, é muita informação. E você consegue quebrar, então vai quebrando o máximo que você pode, até você ter objetivos pequenos, né? Mas que, lógico, cada vez que você faz um desses objetivos pequenos, você cumpre um deles, você está em progresso, está progredindo, né? Em relação ao seu objetivo maior. Então não coloque o seu objetivo maior na sua lista de tarefas, porque isso vai parecer muito intimidador para o seu cérebro. O passo número 4 é começar o dia com a sua MMI. O que é MMI? MMI se chama Missão Mais Importante. Então no dia você vai começar, você tem uma lista de tarefas com um monte de coisa para fazer. É importante que você olhe a sua lista de tarefas, inclusive no dia anterior, para você não se sentir perdido no dia. Então você olha no dia anterior, na noite do dia anterior. Dessa lista de tarefas, o que é o mais importante? Tenta identificar uma única missão, um único ponto, o que você precisa fazer para deixar o seu dia, que mais que você não complete as outras tarefas, você finalize o seu dia com um sentimento de produtividade, né? de que deu tudo certo no dia, de que você avançou um passo na sua vida de alguma forma. Então a melhor forma de fazer isso é justamente começar pelo MMI. Até porque você já começa gastando toda a sua energia, né? Ou não toda a sua energia, mas boa parte da sua energia logo na primeira. Então é uma coisa, inclusive, que ajuda, porque o nosso cérebro, uma das formas que ele tem para procrastinar a gente é distrair e fazer outros tipos de tarefas. Então você tem que escrever um artigo, por exemplo, ou você tem que escrever sei lá, alguma coisa para a faculdade, alguma coisa assim. Aí você fala, não, mas eu preciso lavar a louça primeiro. Aí você levanta e vai lavar a louça primeiro. E aí, não, mas eu preciso passar pano no chão. Ah, não, mas eu preciso ir lá comprar pão. E aí você vai colocando tarefas que não são nada produtivas, né? O número de tarefas no seu dia não significa nada com a produtividade do seu dia. E aí você acaba deixando a missão mais importante do dia, que era fazer o seu trabalho, para depois. Então sempre começa o dia com a missão mais importante do dia. Todo o restante das tarefas você deixa para depois. Passo número 5 é você colocar um timer para poder forçar o seu foco. Forçar o foco não é muito bem a expressão perfeita, porque você não consegue forçar o foco. Mas a questão é que as pessoas descobriram, vários estudos descobriram, que quando você começa a fazer alguma coisa, é aí que você entra no estado de flow e o foco começa. Então, como é que você faz dessa forma? Você precisa setar um timer. Você consegue fazer isso no celular ou no relógio. E timer é basicamente um cronômetro. Tem várias formas de se fazer isso. Tem pessoas que fazem um timer assim de 1 hora, né? Colocam 1 hora no cronômetro e durante essa 1 hora, o forçar o foco é o quê? É você remover todo tipo de distração, porque as distrações, elas quebram seu foco no meio. Então, você pode estar super focado, mas se o telefone apitar, ele quebrou o seu foco ali no meio. E voltar para aquele foco é super difícil. Então, você faz um timer lá de 1 hora e aí você mata todas as distrações. Você tira todas as notificações do celular, você pode colocar em modo avião, ou no computador você desliga o Wi-Fi, né, para não ter acesso à internet, coloca o celular longe, inclusive se você não for trabalhar com o celular, enfim, qualquer coisa que mate a sua distração, você precisa fazer nesse período de tempo. E aí você faz, claro que aí você tem que se conhecer para saber o bloco de produtividade que você consegue. Então, tem pessoas que fazem bloco de 1 hora, né, e depois eles vão fazer outra coisa, e tem pessoas que fazem blocos picados, que é o meu caso, por exemplo. Eu faço geralmente de 45 minutos em 45 minutos. Então eu coloco o timer de 45 minutos, mergulho no que eu tenho que fazer, e aí depois eu coloco um timer de 5 minutos, que é o suficiente para beber água, ir no banheiro e tudo mais. E depois mais 45 minutos, que é para voltar a ser produtivo. É importante lembrar que nesses 5 minutos, você não vai atrás de distrações. Então você não abre o Instagram, você não abre nada, não abre o WhatsApp, não abre nada. É só para você realmente dar um break na mente, para ir beber uma água, comer um doce, alguma coisinha assim, super simples, e aí você volta pro trabalho, né, pra coisa que você tem que fazer. Aí, lógico, você tem que saber o que é melhor para você. Tem pessoas que fazem de 25 minutos, você pode, se você nunca fez, você pode começar com 15 minutos, por exemplo. Então você seta um timer de 15 minutos, aí 5 minutos de break,
para você fazer alguma coisa, aí depois mais 15 minutos, depois 5 minutos de break e mais 15 minutos, e aí você vai fazendo até completar aí 1h30, 2 horas. Eu não consegui, pelo menos eu li muito na internet, e também não achei ninguém que conseguiu ser super produtivo por mais de 3 horas. Então, geralmente quando você faz esses quebrados assim de tempo, tenta somar no máximo 3 horas, porque acima de 3 horas o seu cérebro começa realmente a ficar cansado. Então, não faz que nem um estudante universitário, né? Que ele tira o dia e ele fala, não, hoje eu vou passar o dia todo estudando, né? 8 horas por dia eu vou passar 8 horas por dia estudando. E a verdade é que ele não passa, né? Ele passa a maior parte do tempo no celular. Então, você precisa conhecer o seu corpo e, lógico, você precisa conhecer como que o quanto de tempo que você aguenta sem ficar se distraindo. O ideal é que você fique mais tempo. Se você tem muita dificuldade em cortar essas distrações, às vezes você pode ter até algum problema de vício, né? Que é super comum hoje em dia, um vício no celular e tudo mais, que a pessoa não consegue, a pessoa simplesmente não consegue ficar longe, a pessoa começa a se coçar, porque quer ver o que está acontecendo no celular dela. Então faça esses blocos para você de produtividade, que você vai ver que você vai entrar em estado de flow super facilmente, e quando você pegar o jeito, você vai começar a fazer isso muito frequentemente. Mas como eu disse, pode até tentar, né? Mas eu nunca vi, na verdade, alguém que consiga ficar mais de 3 horas com uma produtividade excelente. E na verdade 3 horas é só o que você precisa. Você vai ver que quando você corta todas as suas distrações e você se foca, você entra naquele estado de flow, 3 horas é mais do que o suficiente, porque a sua produtividade, tem um estudo que mostrou que a sua produtividade em estado de flow sobe para 400, 500%. Então assim, você produz muita coisa em pouquíssimo espaço de tempo. O passo 6 é recompensar você mesmo. Como eu disse no passo 5, quando você faz aquele break de 5 minutos, você não vai acessar o celular ou tudo mais, porque isso vai quebrar o seu estado. A parte de recompensar, o objetivo é esse mesmo, é de quebrar o seu estado para você ficar feliz pelo que você conseguiu produzir. Então você fez aí durante 2 horas, aí depois dessas 2 horas sim, você para e vai fazer uma recompensa para você mesmo. Você vai assistir, sei lá, um episódio de alguma série que você gosta, ou vai mexer no celular por 30 minutos, ou vai comer alguma coisa gostosa. Então, alguma coisa que seja recompensador para você. Tem algumas pessoas que usam o contrário, né? Porque a recompensa funciona, mas fugir da dor também funciona. Isso é um motivador, né? Então a recompensa funciona super bem, mas tem pessoas que fazem como fugir da dor. Por exemplo, eu vi um exemplo na internet onde um cara ele dá R$ 100 para a esposa dele. Você pode fazer isso com a sua esposa, com seu marido, alguém de confiança. E aí ele fala, se eu não fizer o que eu tenho que fazer hoje, né, essa é a minha lista de tarefas com os itens mais importantes, se eu não conseguir fazer isso hoje, você fica com R$ 100. Então, se eu conseguir fazer, aí lógico que você me devolve R$ 100. Então esse é um grande motivador para ele, porque ele foge da dor de perder R$ 100. Isso pode funcionar para você também, se você pode fazer um teste se você tiver alguém de confiança, porque isso é uma forma de forçar mais ainda você produzir. E a questão da recompensa realmente tenta se segurar. Então se você colocou que você produziu durante 2 horas ou 3 horas e a sua recompensa é um passeio na rua com seu cachorro durante meia hora, então você tenta focar para deixar sempre esses 30 minutos mesmo, não fugir desses 30 minutos, porque senão seu cérebro volta pro estado de, vamos fazer mais isso daqui, a gente já produziu muito, vamos produzir só amanhã, e etc e tal. E aí você volta a procrastinar. Mas basicamente, se você seguir esses 6 passos, você vai ver que o seu nível de procrastinação vai diminuir muito durante o dia. Então é importante você sentar e bater passo a passo certinho. Você vai ver que a sua produtividade vai crescer bastante. E lógico, uma coisa que tem que sempre lembrar é que quando você mata a sua procrastinação, quando você combate a sua procrastinação, automaticamente você fica mais produtivo. E o objetivo de ficar mais produtivo não é ficar mais ocupado. Então, digamos então que você foi produtivo durante o período da manhã, você não tem obrigação de se sentir mais produtivo no período da tarde. Porque você vai ficar gastando energia, e vai ter algum momento que o cérebro vai falar, não, pera aí, a gente só está produzindo e eu estou cansado. Então, fica à vontade para ser produtivo no período da manhã e relaxar no período da tarde, porque esse que é o objetivo. O objetivo é que se você tem uma tarefa para fazer durante o dia, você não leve o dia todo para fazer a tarefa. O ideal é que você leve um pouco tempo para fazer aquela tarefa, para que você possa aproveitar o restante do tempo livre. Aí, lógico, você decide o que você quer fazer no seu tempo livre, se você quiser
continuar trabalhando, trabalhar em outra coisa, ou então passar tempo com a sua família, ou etc. Até porque não adianta nada você aumentar a sua produtividade se você vai ficar trabalhando que nem doido o tempo todo. O objetivo é aumentar a sua produtividade, né, combater sua procrastinação, aumentar a sua produtividade para que você possa ter mais tempo livre para fazer o que você quiser. Então esses são os 6 passos, revisita eles de tempo em tempo, parece simples de se fazer, mas no começo você vai levar muito tropeço nesses passos, então aos pouquinhos você vai refinando o que funciona para você, o que não funciona para você. Mas é importante que se você fizer esses 6 passos durante todos os dias, você vai ver que você vai começar a deixar de procrastinar e vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer, as coisas que você deseja fazer e as coisas que você deve fazer. Então esse foi mais um vídeo e até a próxima.